Paz do Senhor, igreja. Shalom, shalom, graça e paz. Os irmãos podem assentar. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Romanos 10, 17. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu tenho que dizer que mesmo passando perseguição, mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, mesmo com o corpo cansado, o meu espírito está alegre no Senhor. Eu estou muito feliz com Jesus, estou muito feliz poder mais uma vez estar falando sobre a palavra dele, né, e que Deus possa me usar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre fé, né? Existe a fé natural, existe a fé espiritual. A fé natural é as pessoas final de ano, né, gostam de jogar naquela mega da virada, né? As pessoas às vezes vai atrás de jogo, atrás de alguma coisa. Isso é uma fé natural, né? É uma fé que é uma fé mentirosa, é uma fé natural, uma fé mentirosa, e que ela pode ser até demoníaca, né? Que ela pode levar a pessoa ao vício, mas não é sobre essa fé que eu quero dizer. O que eu quero falar é sobre uma fé espiritual, para a gente, né, meditar aqui na palavra, para você entender, né, a forma, a maneira que você chegou aqui, com a maneira que você vai sair depois dessa palavra. Às vezes nós achamos que nós estamos bem, estamos com a fé boa, né? Mas ter fé quando as coisas estão boas, quando está tudo dando bem, é muito fácil. Mas agora você tem fé no dia mal, né? Então a gente vamos estudar sobre isso. E diz assim, ó, 10:17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, a gente temos que buscar no Senhor fé a todo tempo. Por mais que você ache que você está numa fé que você nunca teve, uma fé que você está nas alturas com a tua fé, continua pedindo fé para Deus, continua buscando fé, que sempre Ele vai ter mais fé para me dar, sempre Ele vai ter mais fé para dar para você também. Então aqui a palavra de Deus fala que a fé é pelo ouvir, não está o escutar, está pelo ouvir, porque a gente escutando pode entrar no ouvido e sair no outro, mas a gente ouvir, né, guardar no nosso coração, faz com que a nossa fé aumente, faz com que a gente lemos a palavra de Deus, né, estudamos a palavra de Deus, e nas dificuldades do dia a dia, né, a nossa fé, ela vai se fortalecendo a cada dia, né? E eu estava vendo, né, interessante, que eu estava lendo sobre John Wesley, né? John Wesley, ele foi um diácono na casa de Deus, ele foi um missionário, ele foi um evangelista muito usado por Deus, né? E ele, com 20 e poucos anos de idade, já naquela época, em 1700, ele era uma pessoa que estudava muito, que lia muito, né? Ele naquela época, ele já falava mais ou menos 7 línguas, então ele era uma pessoa muito estudada, então ele buscava muito conhecimento. E quando o pai dele morreu, ele foi ungido a diácono, né? Ele era britânico, ele era da igreja anglicana, né? E ele foi ali para os Estados Unidos pregar para as pessoas que estavam naquela convenção ali, né, as pessoas britânicas. E nesse trajeto que ele foi de navio, né, o mar, ele ficou nervoso, o mar começou a ficar enfurecido, e ali ele temeu pela vida dele, dentro daquele barco. E ali tinha bastante missionário dentro do barco, e ele mesmo assim, ele se temeu pela vida dele. E aqueles missionários, a todo tempo eles ficavam louvando a Deus. E ali ele ficou ali, poxa, eu estou temendo a minha vida, as pessoas louvando a Deus, né? E ali os missionários chegou e falou para ele, falou, não, se a gente morrer, a gente vai estar com Cristo agora, né? Então assim, por mais que ele lia, por mais que ele buscava, a fé dele ainda estava rasa. Então ele ficou um tempo ali, pregou, e aí quando ele voltou, né, para o estado dele ali, e ele pegou e se tornou uma pessoa metódica. Ele ficou com aquilo na cabeça.
Ele falou, não, eu preciso buscar uma fé maior, uma fé que aqueles missionários tinham dentro daquele barco. E ali ele foi buscando, ele foi tendo experiência com Deus, Deus foi usando ele, e ali ele reunia multidão, milhares de pessoas em praça, e pregava a palavra de Deus, que naquela época não tinha microfone, não tinha televisão, então ali pelo gargalo mesmo, no gogó, no meio da rua ali, e ele falava da palavra de Deus, e o ministério dele, irmãos, assim voou, sabe? E quantas pessoas, irmãos, está na igreja 5, 10, 15, 20 anos, e tem uma fé rasa, tem uma fé que... Você vai falar de demônio para essa pessoa. Irmãos, eu tenho, por esse pouco tempo que Deus colocou um dom na minha vida de libertação, eu tenho tido algumas experiências. E tem experiências que eu tenho, e se eu for falar para uma pessoa matuta, vai acabar escandalizando. Essa pessoa ela não vai entender, então não é para todo mundo que você pode falar. Então quantas pessoas tem dentro da igreja que não acreditam no ministério de libertação? Quantas pessoas tem na igreja, irmãos, que lê, que vê a palavra de Deus e não é batizado em língua, não crê em batismo em língua? Não estou criticando, você pode continuar lendo, você pode continuar buscando, mas é uma fé rasa. A pessoa ela não tem uma fé sobrenatural, ela não tem uma fé mais avançada com Deus. Então, eu já tive uma fé rasa, eu subia monte, descia monte, evangelizava na rua, sabe? Mas quando eu perdi um amigo, um irmão, eu fiquei decepcionado com Deus. Não foi nem com a igreja, foi com Deus. Foi o próprio Deus. Eu falei, a culpa é tua. Foi o Senhor que matou ele afogado. Sabe? Ali eu me revoltei, não quis saber de Deus, não quis saber mais de igreja e parei de ir na igreja. Não fui mais. Então a minha fé era rasa. A fé no momento que está tudo bom é fácil. E no momento que está ruim, no momento de dificuldade, para você ter essa fé, você vai ter que exercitar a tua fé. No momento de luta, no momento de dificuldade. Tem momento na nossa vida que vai ficar só nós e a nossa fé. Sabe? E muitas das vezes a gente ainda vai ter que usar a fé no outro para acontecer alguma coisa. Eu falei, eu não tenho mais fé para acontecer isso. Está muito difícil. E a gente vai começar a procurar pessoas para estar ajudando em oração. Então, irmãos, a gente temos que ter fé para buscar o Senhor. E a gente vê pessoas na Bíblia. Pedro, ele andou com Jesus, irmãos, durante 3 anos. E a fé dele ainda era rasa. Ele não tinha o entendimento de que Jesus ia ter que passar por uma cruz. Jesus falava quase todos os dias, eu creio, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia passar numa cruz. Então ali a fé de Pedro ainda era uma fé rasa, sabe? Ele foi lá, arrancou a orelha do soldado, ele não estava entendendo nada ainda. Quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, Pedro se converteu, mas ainda faltava alguma coisa na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque lá em Atos 10, ele pensava ainda que a fé dele era para salvar só os judeus. Gentios não podiam ser salvos. E aí ele teve um encontro. Ele acordava de noite, a Bíblia fala lá, que na 6ª hora ele acordava para orar. E nessa 6ª hora, ele foi arrebatado em sentidos para o Senhor. Então o próprio Jesus apresentou para ele em sentidos. E ele viu ali um lençol, ele viu uns animais. E Deus falou para ele, vai lá e pega esses animais e come. Ele falou, não, como é que eu vou comer esses animais impuros? Sendo que os judeus, ele fazia algumas coisas, animais ele não comia. Ele tinha algumas frescuras naquela época. Então o Senhor se revelou a ele já. O Senhor no alto céu se revelou a ele, para ele fazer com que ele fosse lá pregar para o centurião, para ele levar a palavra para o gentil que ainda não conhecia Cristo. Para você entender que a fé de Pedro ainda, mesmo ele andando com Jesus, ainda era rasa. Ele teve que ser arrebatado e sentido. A Bíblia fala, está lá, é só ler lá, está lá em Atos 10. Ser arrebatado e sentido. Então, irmãos, ali ele teve um encontro com Deus ali, sabe? Por tudo que ele passou, foi ali que a fé dele começou a aumentar. Então tem momento na nossa vida, irmãos, que vai ser da noite para o dia, que Deus ele vai fazer com que a nossa fé aumente. Ele vai fazer que algo sobrenatural vai acontecer para que nós vimos alguma coisa. Sabe? Quando eu vim para a igreja, como eu encontrei com o Senhor novamente, que eu estava sofrendo lá fora. A pastora foi de madrugada em casa orar uma vez. Eu estava tendo problema com a minha esposa. Manifestava demônio, manifestava aquele demônio, ia, voltava. Uma vez a pastora foi lá cansada, irmão, já era 3 horas da manhã. E aquele demônio na Thaís ali. Falei, meu Deus do céu. Aí a pastora orou, foi embora. Eu falei, esse demônio está aí. Eu vejo na cara dela que esse demônio está aí ainda. E eu ia lá, expulsava aquele demônio, e aquele demônio voltava. Chegou um dia, a pastora já tem muita experiência, a fé dela já não é rasa. Ela falou assim,
você esconde alguma coisa, você oculta alguma coisa, que esse demônio não sai. Irmãos, o demônio às vezes ele se alimenta numa mentira, num pecado oculto que a pessoa carrega, sabe? Principado e potestade ele não manifesta na igreja. Então, irmãos, a gente temos que ter uma fé para que a gente entender que masturbação não é normal, que o mundo da prostituição não é normal, sabe? De ficar vendo vídeo, o mundo pornográfico ele não é normal. A gente temos que ter uma fé, irmãos, que isso daí, irmãos, é coisa de níveis assim para a gente ter experiência com o Senhor. E ali, né, aconteceu tudo aquilo ali, e aí o demônio saiu da vida dela, expulsou o demônio da vida dela. Então, irmãos, a gente não podemos esconder nada. Às vezes a pessoa fica presa com o demônio ali, com uma mentira, com um pecado oculto, com alguma coisa, alguma fofoca. Às vezes você falar do irmão é normal, mas se você vai falando, aquilo ali vai gerando um rancor, e você vai espalhando, vai virando fofoca, você vai destruindo a vida. Irmão, você pode ver, para você perceber, para você entender, que às vezes uma conversa, você fica conversando, aquilo ali vai se alimentando, vai entrando na tua mente. Irmãos, aquilo ali acaba te destruindo, você acaba destruindo uma vida, acaba destruindo uma pessoa. A gente temos que ter fé, irmãos. A Bíblia fala que a gente temos que perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso inimigo, sabe? A gente temos que ter fé para perdoar. A gente temos que ter fé, irmãos, para respeitar a nossa esposa. Se a Bíblia está falando que nós temos que respeitar a nossa esposa, a gente temos que respeitar. A gente temos que ter, irmãos, esse sentido de ter essa fé para poder agir com a palavra de Deus. Como que a gente vamos ter fé se a gente não pratica a palavra de Deus? Não existe, irmãos, fé sem renúncia do mundo. Não existe fé sem renúncia do pecado. Para a gente termos uma fé, crescer espiritualmente, a gente temos que renunciar até mesmo a nossa carne, renunciar tudo, sabe? Até mesmo convites, irmãos, que às vezes vai fazer com que a gente pode se perder até no meio do caminho. Então ali, irmãos, ali parou de manifestar o demônio, né? Então assim, eu fico vendo Pedro ele teve que sair do raso, para que a fé dele fosse ativada. Então nós temos que ativar a nossa fé, e para nós ativar a nossa fé, irmão, a gente só vai ativar em Cristo Jesus, a gente só vai ativar lendo as palavras de Deus, a gente só vai ativar buscando, né, uma libertação, buscando algo, irmãos, que só a parte de Deus vai fazer. O Espírito Santo ele é sensível, sabe? Às vezes a gente está orando ali, para você ter ideia, para você entender. Às vezes a gente estamos orando ali dentro do nosso quarto, e a gente está numa dimensão ali, se bate uma pessoa na porta, a gente assusta ali, já para tudo, para a gente entender como que o Espírito Santo, irmãos, ele é sensível. Então a gente temos que ter essa fé, irmãos, essa fé que vai mover montanhas, como a Bíblia diz. Monte de problema, sai daqui e vai para lá. Monte de demônios, sai daqui e vai para o abismo em nome de Jesus. A gente temos que ter essa fé, irmãos, para que a gente venha crescer espiritualmente, para que a gente venha remar com Cristo, fazer a obra de Deus, irmãos. Sabe, às vezes falta fé na nossa vida, para a gente fazer um trabalho legal no Senhor. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o quê? Buscar o Senhor, em jejum, em oração, sabe? Jejuar o Senhor. Irmão, jejum não é fácil, mas ele é muito bom para a nossa vida espiritual, sabe? É uma alegria tão grande, irmãos. Eu passo dias sem comer, só bebendo água, só no líquido, fazendo jejum. E ali o Senhor vai abençoando, é uma alegria tão grande fazer, sabe? Eu estava falando para o irmão, eu vou começar um jejum agora nas férias, com um irmão lá que ele fica me discipulando lá na firma, lá o Rubens. E aí eu falei, eu estou com medo de decepcionar Deus, irmãos, e não consegui fazer. Irmão, se você continua, você já iniciar desse jeito, já está errado, já está com medo. Não, você vai conseguir, você vai jejuar, você vai buscar no Senhor, você não vai decepcionar o Senhor, porque se você errar, irmão, se você falhar, se você quebrar esse jejum, irmão, a cobrança vai ser tão grande de você depois, que isso daí pode acabar com a sua vida espiritual. Não vai assim não, Deus mandou você ir, você só vai, sabe? Então, irmãos, é uma alegria tão grande, não é fácil. Eu acordo 4h20 da manhã, eu acordo para orar das 3 às 4 da manhã todos os dias. Tem vezes que eu acordo e vou trabalhar, já não durmo mais. Não é fácil, mas isso me faz um bem tão gostoso, irmãos, sabe? Às vezes a gente passa as horas conversando com um amigo, mas quando a gente vai falar com Jesus, vai falar com Deus, vai falar com o Espírito Santo, irmão, às vezes a gente tem vergonha de falar até os nossos problemas, sabe? Às vezes a gente tem vergonha de falar ali
perante o Senhor, uma libertação que nós estamos precisando. E para um amigo a gente fala. Às vezes a gente ora 5 minutos e já está cansado de orar, sabe? Cansado de falar com Deus. E com um amigo você passa horas falando no telefone, na rua, sabe? Então é falta de hábito de falar com Deus, irmãos. Eu oro 1 hora, oro 2 horas, mas eu comecei com 5 minutos. Aí você vai aumentando, sabe? Aqueles 5 minutos parecia que tinha passado 1 hora já. E tinha dado só 5 minutos. Então, irmãos, a gente temos que ter uma fé para fazer com que a gente cresça no Senhor. Para fazer que a nossa vida espiritual, ela cresça em Deus. Aleluia. Meu pai esses dias estava no telefone lá, e ele falou assim, eu vou precisar da irmã Helena para me pregar hoje, tá? Posso precisar de você? Posso usar você como testemunho da minha vida? Eu gosto de falar da Maria Helena. Irmão, se eu tivesse mais uma filha, nem que eu arrumasse briga em casa, mas ia chamar Maria Helena. Ia chamar Maria Helena, porque mulher igual ela só conheço dentro da Bíblia, fora não conheço, nem ser humano não conheço. Vejo muitos amigos meus que passam muita luta, muita dificuldade, mas ainda a Maria Helena está sobressaindo ainda. E meu pai falando assim, que recebeu uma ligação e era um amigo dele. Ele falou, nossa, é o único amigo meu que sobrou de infância. Eu falei, que legal, né? Eu falei, eu estou com 40 anos, eu tive 4, já morreu os 4. Falei, parece que até que já estou sendo o próximo, já tem hora que eu fico até meio assim, né? Porque a gente temos amigos de infância, a gente temos colega, né, que cresce com a gente. Na minha rua tem o Rodrigo, tem bastante gente. Mas tem 4 pessoas, irmãos, que eu fui muito próximo. De a gente andar junto, de a gente viver junto, né? Até porque o Arnaldo, quando ele morreu, foi quando eu larguei tudo, abandonei de Deus, porque eu pensei que a minha fé, ela era maior e não era. Era uma fé rasa, sabe? Mas para a gente ter uma fé, irmãos, igual da Maria Helena, que foi 2 amigos meus de infância, que ela perdeu 2 filhos, irmãos. E para ter essa fé, para você aguentar um rojão desse, de você enterrar o seu marido, você enterrar sua mãe, enterrar seus filhos, e tudo coisas de sequências assim, e a pessoa nova convertida e está firme até hoje. Você acha fácil? Será que é fácil um negócio desse? Quantas pessoas, irmãos, perdem a fé? Você perder a fé, a pessoa, irmãos, ela tem uma fé natural de você sabe que aqui é um copo, e você colocar água aqui, você vai encher, é uma fé natural. Mas uma pessoa, irmãos, que já perdeu a fé em tudo, sabe? Já perdeu um ente querido, e aí ela chega a cometer um suicídio. A pessoa, para ela chegar no suicídio, irmão, é porque ela já perdeu a fé em tudo, ela não tem fé em nada. Não tem fé nela, não tem fé em nada, ela não quer saber de nada. Sabe? A fé dela é acabar com os problemas ali, ela se matar e ela cometer um suicídio. E quantas pessoas, irmãos, até mesmo dentro da igreja, cometem suicídio porque ela achou que a fé dela era, e ela foi entrando no problema, e a fé dela foi rasa, irmãos. Sabe? Tem poucas pessoas na igreja, mas essa palavra ela vai ficar na internet. Quantas pessoas vão ouvir na internet essa palavra? Pessoas que às vezes estão com uma fé abalada. Às vezes ela vai estar se espelhando na Maria Helena, que eu estou falando agora, a Maria Helena está ali. Se ela mandar parar de falar dela, eu paro de falar. Porque eu conheço a Maria Helena e ela fala. Amém? Então, irmãos, quantas pessoas essa hora estão passando por um momento de luto, passando um momento de dificuldade, não sabe como que vai ser o dia de amanhã, não sabe como que vai vir uma comida, se às vezes morre o esposo, é o esposo que cuida da casa e vai entrando naqueles problemas. Quantas pessoas têm passado por isso daí, irmãos? Muitas pessoas estão passando por uns problemão enorme, gigante, e às vezes crente dentro da igreja, irmão, sabe? A gente não está imune de passar problema, a gente não está imune de passar dificuldade. Por isso que a gente temos que alicerçar a nossa fé no Senhor. E a nossa fé é o quê? É ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só na palavra de Deus, irmãos, que a gente vai conseguir transmitir para as pessoas e nós ativar a nossa fé, a ponto de você expulsar demônio, a ponto de você ver pessoas curadas, a ponto de você ver pessoas libertas, pessoas se batizando na igreja, pessoas se convertendo através do teu testemunho, através da tua palavra, através da tua fé. Tem pessoas que não têm fé nenhuma, vai usar a tua, vai usar o teu testemunho, sabe? Quantas pessoas, irmãos, anda e olha e espelha em você. Irmãos, não é errado, eu espelho na Maria Helena, mas não é errado, eu carrego ela comigo. Às vezes eu estou na luta, na dificuldade, eu falo, não, a Maria Helena aguentou, eu tenho que aguentar também, sabe? E quantas pessoas, irmãos, se uma hora eu e você cair, e essas pessoas que estão espelhando, vai acabar caindo também. Sabe, por isso que a gente temos que estar bem, irmãos, bem com Cristo, porque o dia mau ele pode bater na porta de qualquer um, irmãos, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. A gente não está imune nisso, como já disse,
Então, irmãos, quantas pessoas têm passado essa luta, têm passado essa dificuldade, têm passado, irmãos, o desespero. Ela entra no desespero ali, já não tem fé mais, o desespero domina a mente, domina a pessoa, e essa pessoa aí, ela acaba perecendo. Então, irmãos, nós temos que usar a nossa fé. A nossa fé, irmãos, ela é combustão, ela é fonte de vida na nossa vida, sabe? A nossa fé em Cristo. É tão bom que nós conhecemos Cristo, irmão, sabe? Cristo, um espírito que ele cuida da gente, um espírito que ele está de olho, sabe? Ele tem cuidado, ele tem zelado pela minha vida, a tua vida. Nós não somos santos, não, irmão. Nós erramos, nós falhamos todos os dias, nós pecamos. A diferença é que nós não vivemos no pecado. E aquele que vive no pecado tem que buscar do Senhor a libertação. Não estou para julgar ninguém. Eu entrei na igreja um pecador, mas fui buscando e peco até hoje. Mas os pecados mais grotescos na minha vida, Deus foi me libertando. Pecado de bebida, de droga, de prostituição, Deus foi libertando, sabe? E ali Ele foi limpando, foi moldando, né? Ele vai moldando, vai lapidando. A gente somos pedra preciosa perante o Senhor. Então o Senhor vai nos lapidando a todo tempo, a todo momento, sabe? E nosso caráter vai mudando. Cada vez mais nós vamos se aproximando de Jesus. Nós vamos olhando para Jesus. Jesus vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso caráter, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de comportar. Mas tudo isso, irmãos, é buscando Cristo na nossa vida. A gente só vai conseguir com Ele. Pelas nossas forças, irmão, a gente não vamos conseguir. Pedro, ele fazia tudo nas forças dele ali, fazia errado, andando com Cristo. Mas quando ele teve aquele momento, que ele conheceu Cristo verdadeiramente, que ele teve aquele encontro genuíno com o Senhor, aquela experiência espiritual, tudo na vida de Pedro mudou. A primeira pregação dele ali foi 3.000 pessoas, sabe? Fora mulheres e crianças. Então, quantas pessoas ali, na primeira pregação de Pedro ali, algo aconteceu, irmãos. Então, irmãos, se a Bíblia ela manda a gente orar, a gente temos que orar. Se a Bíblia manda a gente congregar, a gente temos que congregar. Lá em Hebreus fala que nós temos que congregar. Se você tem fé, irmãos, você tem que obedecer. Se você não obedece, a tua fé é falsa, a tua fé é rasa. Sabe, se a gente não perdoar o nosso irmão, que fé é essa? A gente conseguindo perdoar nem o nosso irmão dentro da igreja, nem o nosso irmão de convívio, irmão de sangue, sabe? Como que a gente vai crer em Deus numa pessoa que a gente não vê, não enxerga? A própria Bíblia diz isso. Então nós temos que buscar esse Senhor. Irmãos, então, a gente temos que ter essa fé. Agora eu vou ler agora, irmãos, em Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1. Uma palavra bem conhecida também. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, irmãos, a nossa fé, ela é um firme fundamento. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. É isso que quer dizer. E a nossa fé é buscando aquilo que é algo que a gente não vê. A salvação mesmo é pela fé. Ninguém foi lá e voltou para falar que está salva essa pessoa, sabe? E aqui no 13 diz assim, aqui fala sobre a galeria, sobre os homens de fé, sobre os patriarcas, né? Os primeiros heróis da fé. Então fala assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e a abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, a gente somos peregrinos nessa terra. A Bíblia diz aqui, irmãos, que a gente acabamos de ler aqui, que eles não receberam a promessa deles. Às vezes as pessoas falam assim: quem tem promessa não morre. Abraão, Deus falou assim: tá vendo aquelas estrelas, tá vendo as areias? Ele não viu. Vai ser tudo essas pessoas aí que você vai ganhar. Ele não viu nenhuma. Sara, quando ganhou filho, você vai ser mãe de muitas nações. Aconteceu, mas ela não viu, irmãos. Então tem muitas coisas, muitas promessas na nossa vida, irmãos, que elas vão acontecer, sabe? Mas a gente não vamos ver. Mas nem por isso, irmãos, mesmo a gente sem ver, a gente não vai parar de ter fé em Deus, não vamos parar de acreditar. Então, se a tua promessa vir ou não vir, irmãos, você tem que continuar acreditando. Você tem que continuar com a tua fé ativa, sabe? Se acontecer ou não acontecer. Por isso que a nossa fé, irmãos, não tem que estar em coisas. Não tem que estar em cavalo e nem carros.
Nossa fé tem que estar no Altíssimo, tem que estar no Deus Todo-Poderoso. Porque se a gente às vezes ora por algo, irmãos, e esse algo não vem, a gente acaba se decepcionando e decepciona com Deus. E às vezes Deus nem quer que a gente tenha essa coisa. Só que a gente coloca na nossa cabeça que é de Deus, ora pelo aquilo ali, e Deus às vezes não tem nada a ver com aquilo ali, sabe? E aí às vezes a gente acaba enfraquecendo na fé porque a gente estamos presos em coisas, presos em pessoas. Porque quando vir um dia do luto, você vai ficar preso com essa pessoa, você vai ter que se desfazer dessa alma, irmãos. Isso daí é espiritual também. Porque senão, se a gente ficar preso na alma de outra pessoa, isso daí, irmãos, pode ser um desastre na nossa vida espiritual, sabe? Então a gente temos que se desligar de pessoas, de almas que já foram. A gente temos que orar ao Senhor, sabe? Orar ao Senhor, para que a nossa alma desliga dessa pessoa, para que a nossa vida continue a andar. Isso daí é espiritual, irmãos, é muito real. Mas é assunto para outra pregação, assunto às vezes, né? Eu quero até montar uma apostila, uma hora, sobre libertação, irmãos, para as pessoas entenderem mais, sobre as coisas mais profundas de libertação, para as pessoas entenderem que a vida espiritual, irmãos, ela não é tão simples, não é tão rasa igual as pessoas pensam que é, não. A vida espiritual, irmãos, ela é muito real, sabe? Ela é existente. Então muitas coisas não acontecem, irmãos, porque a gente não ativa a nossa vida, a nossa fé espiritual. Então nós temos que ativar. E diz assim, a fé heróica de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo no pecado, tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, e porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, Moisés, ele preferiu buscar a Cristo, preferiu a fé dele estar em Cristo, irmãos, do que ele viver em alegria, do que ele viver em pecado. Não, ele preferiu ter a vida dele em Cristo, sabe? E ele ainda mesmo assim não entrou na terra prometida ainda. Olha para você ver como que é tão difícil, irmãos, como que as coisas de Deus não é tão simples. A falta de obediência, a falta de fé, né? Ela não é tão simples. Então, esses orais da fé, irmãos, essas pessoas, elas deixavam de viver, né, às vezes o gozo, a alegria dela, deixavam de viver a vida dela para viver as coisas de Cristo. E isso daí é no dia até de hoje, irmãos, sabe? Às vezes a gente temos que rejeitar algum tipo de convite para a gente fazer uma visita, para a gente buscar um irmão que está passando alguma coisa, para a gente estar fazendo a obra de Deus. Então às vezes a gente temos que, irmãos, eu já deixei de viajar, irmãos, viagem que pessoas me deram para fazer a obra de Deus, por ter uma casa agendada, uma pessoa desesperada, um hospital. Não foi uma vez, duas não, foi algumas vezes já, irmãos. Para quê? Para dar atenção a pessoas, né? Por isso que eu falo para o Alan, né? Falei, Alan, você é uma pessoa também para mim que é referência. O Alan, irmãos, tem casa lá na praia, litoral norte, para aqueles lugares. Ele tem tanta coisa que ele começou a vender agora porque ele não tem tempo de desfrutar, de tanto que a agenda dele é lotada de pregação. Sabe, ele podia muito bem falar, não, Deus me deu essa casa na praia, eu vou para lá, vou ficar lá tranquilo, lá em Maresias, vou ficar lá em Maresias, tranquilo. Não, irmãos, sabe, quando ele vai para lá, ainda ele prega nas igrejas lá, porque ele conheceu pastores lá, então ele não para de fazer a obra de Deus, sabe? Então tem vezes, irmãos, que Deus até permite, né, de nós viajar, não é pecado não, não é errado, mas mesmo na viagem, a gente temos que estar ligado, temos que estar com a nossa fé ativa, porque se uma hora tiver alguém precisando de uma oração, irmãos, a gente temos que ativar a nossa fé, sabe? E ali levar uma cura, levar uma palavra de ânimo na vida daquela pessoa. Eu lembro uma vez, eu fui viajar para Thaís, e a gente passou numa lojinha, no Campos do Jordão, para comprar algumas coisinhas. Chegou lá, tinha uma mulher chorando, aí falando que a outra mulher que trabalhava na loja, estava falando mal dela para a dona, sabe? E ela estava com medo de ser mandada embora. E eu e a Thaís oramos por ela, dentro da loja ali, oramos por ela. E ali ela já começou a dar risada, ela falou que tinha saído daquele peso. Irmãos, uma oração, irmãos, ela é um alimento que é melhor do que uma alimentação, um prato de comida, de arroz e feijão. Sabe? Ali mudou o dia daquela mulher ali e foi instantâneo, irmãos. Nós já vimos ali o poder de Deus. Por isso que a gente temos que andar com a fé. E a nossa fé, irmãos, ela tem que ser inegociável. A gente não pode negociar ela com nada, irmãos, sabe? Com nada, nem os prazeres do mundo, prazeres da carne, irmãos. Você imagina só, você jejuar, você buscar tanto
ao Senhor. Irmãos, daí acontece com algumas pessoas, já aconteceu com grandes pregadores isso aí, e a pessoa for lá e cair num pecado de adultério, num pecado de fornicação, sei lá, irmãos, para essas pessoas se levantar novamente. Deus lhe perdoa, irmãos, mas você imagina o baixo que a pessoa toma na vida, até essa pessoa se reerguer, se levantar de novo. Às vezes o ministério dessa pessoa afunda, mas se ela tiver buscar um perdão em Cristo Jesus, irmãos, Deus vai continuar usando ela, porque quem usa é Deus, não é o ser humano. Então seja o homem, irmãos, o homem que eu falo é o homem, a mulher julgar essa pessoa, quem vai usar é Deus. Deus vai continuar usando, Deus perdoa o pecado dessa pessoa, mas irmãos, a cabeça dele nunca mais vai ser normal. O ministério dele, irmãos, vai retardar bastante vezes, entendeu? É uma atrapalhação total na vida da pessoa. Por isso, irmãos, nós não temos que negociar nossa fé com nada. Isso daí tudo é um prato de lentilha perante ao Senhor. Toda a nossa busca, irmãos, que a gente for trocar por qualquer coisa, irmãos, é um prato de lentilha. Sabe? Se você conseguir um emprego ali, que você vai ganhar muito bem, mas que você vai ter que ficar mentindo o dia inteiro. Às 8 horas você mentindo para vender alguma coisa, irmãos, é melhor você sair fora. Porque como que você vai ficar num emprego desse daí e depois você vai evangelizar alguém se você mentiu o dia inteiro? Sabe? Então a gente temos que ter essa percepção de a gente ser Cristo, né? Carregar Cristo e ser Cristo, não onde a gente andar, a gente ser uma Bíblia aberta, não onde a gente andar, que as pessoas vejam Cristo na nossa vida, vejam que a gente somos um homem, uma mulher de fé, que busca Deus, sabe? As pessoas que gostam de ouvir, de ter a gente por perto, né? Não aquele crente chato, aquele crente que, quem está vindo ali já sai correndo, já não quer ficar próximo, não. A gente tem que ser agradável às pessoas, irmãos. Jesus, quando ele andava, irmãos, os fariseus, todo mundo andava perto. Mandava um monte de gente até para criticar Jesus, mas queria estar perto, porque sabia que alguma coisa ali ele ia arrancar de Jesus. Ia ver os milagres, ia ver as coisas que Jesus fazia, sabe? As pessoas, mesmo com raiva, mesmo os romanos com raiva, querendo matar ele, mas queria ficar perto, sabe? Porque eles tinham inveja de Jesus e queria matar Jesus pela inveja, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que tinha negócio diferente na vida dele. Ele sabia que Jesus ali, ele curava, ele ressuscitava, sabe? Não era mentira, ele sabia que era verdade. Para você ter noção, irmãos, ele queria pagar a gente para mentir. Falar, não, vai lá e fala que isso aqui é mentira. Porque ele sabia que era verdade, irmãos. Sabia que Cristo era verdade. Cristo, ele é a verdade, sabe? Até as pessoas que perseguiam sabia que Cristo era a verdade, irmãos. Queria defamar Jesus, mas sabia que ele era a verdade, sabe? Então, até eles, irmãos, que era contra Jesus, sabia que ele era a verdade. Então por que nós mesmos vamos largar essa verdade? Nós conhecemos e temos experiência, e nós ativamos essa verdade na vida de pessoas, e acontece. Então é esse Cristo que nós temos que seguir. A Bíblia é a nossa regra de fé, irmãos. Então nós não temos que trocar ela por nada. Mas como é que um homem vai ser engolido por um peixe grande? Não, mas está escrito aqui, tá, não, então tem um fé que engoliu. Mas Jó, não, isso aqui é um livro fictício. Não, mas está escrito aqui, eu tenho fé que foi verdade. E tudo que aconteceu na vida de Jó ali foi real, foi um fato. Então tudo que está aqui, irmão, isso aqui é a nossa regra de fé. Sabe, às vezes tem coisas que não... Deus é tão grande, irmão, igual quando a Bíblia fala assim, que Deus criou todas as coisas, mas Ele mesmo não foi criado. Como é que a gente vai entender um negócio desse daí? Como é que Deus sempre existiu? Irmãos, nossa mente é limitada. Agora, como que a gente vai querer ensinar Deus a fazer as coisas se a mente é limitada? Não tem como nós ensinar Ele nunca, irmão. A gente tem que ser totalmente, 100% dependente dEle, né? Colocar a mão em nada. Se a gente entregamos nossa vida no altar, entregamos nossa vida para Cristo, irmãos, nós temos que deixar que Ele guie a nossa vida, amém? Então que essa palavra, irmãos, faça com que você venha a ter mais fé no Salvador, que você venha a ter mais fé, ainda, irmãos, que você tenha orado por uma pessoa, e essa pessoa não tem se convertido, que essa pessoa precisa de uma libertação, irmão, não perca a tua fé, ainda que a tua fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, sabe, que você continua buscando pela libertação, continua buscando pela salvação da tua casa, pela salvação da tua família, sabe, esse problema que você tem passado, tem enfrentado, irmão, é momentâneo, os dias de alegria, irmão, são momentâneos, os dias de tristeza também é momentâneo, tudo é momentâneo, é um ciclo de alegria, é um ciclo de luta, é um ciclo de angústia, quando você vai ver, vai passando, vai entrando outro, sabe, e a vida é assim, irmãos, até Deus nos recolher, né? E Salomão, ele buscou sabedoria em Cristo, irmãos. Eu estou até com essa pregação. Ele buscou a sabedoria em Cristo. Ele foi uma pessoa muito sábia, mas ele não teve temor.
Sabedoria sem temor, irmão, também é um desastre na vida de uma pessoa. O que adianta você ter tanta sabedoria, mas você não ter um temor a Deus? Quantas pessoas é tão sábias dentro de empresas, dentro de alguns lugares aí, mas cadê o temor a Deus? A pessoa não tem temor nenhuma. Não adianta de nada. O que vale ganhar o mundo todo e perder a tua alma? O que vale você ser tão inteligente e você ser uma pessoa ateu, não acreditar em Deus, não acreditar em Jesus? Não dou para criticar. Às vezes essa pessoa nasceu assim, é uma pessoa revoltada, é uma pessoa assim, e ela tem que ter algumas experiências para que ela faça acreditar que Deus existe. Às vezes a pessoa acredita que existe um ser superior, mas que morreu, acabou, não tem mais nada. Mas por quê? Porque ninguém ensinou, ela não deu oportunidade para alguém ensinar ela. Mas que ela possa abrir um coração um dia para que a palavra de Deus venha entrar no coração dela, para ela entender.